Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para livre te hei de pôr. Fala-me em cada dia, sempre em terno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Graças a Deus, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nós queremos com muita alegria nessa noite dar bem-vindo a todos os irmãos que se encontram conosco, né? E do campo de Itapuranga temos alguém, eu peço para colocar de pé, das nossas congregações. Se temos, eu peço para postar de pé. Do campo de Itapuranga, porventura alguém conosco? Não temos? De outros campos, estou vendo o genro do pastor Iraci lá de Cromínio, eu peço para colocar de pé, que é sobrinho do pastor Odilon. Mais alguém de outros campos, outras cidades, outros, eu peço para colocar de pé. Quero pedir o Monciso para colocar de pé, juntamente com sua esposa, de outra denominação. Mais alguém de outra denominação, Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Presbiteriano Renovado, Evangélico Quadrangular, Pão da Vida, Brasil para Cristo. Temos mais alguém? Vamos saudar. Bem-vindo. Deus abençoe, irmão. Isso é bem-vindo, viu? Pessoas amigas, temos alguém nessa noite, você que não pertence nem a outra igreja evangélica, mas vem estar conosco. Para nós é uma alegria tê-lo aqui. Se tem, eu peço para colocar de pé. Temos alguém? Irmãos que estavam de viagem, a trabalho, a passeio, há dias não vem à igreja. Temos alguém, eu peço para colocar de pé. Lá atrás temos uma irmã. Muito bem. Vamos dar bem-vinda. Bem-vindo em nome de Jesus, Deus abençoe. Queremos dar bem-vindo aos pontos, né? Como sempre tem feito aqui nas terças-feiras. Pastor Reginaldo, Vila Odete, todos os demais irmãos da Vila Odete, por favor, coloque de pé. Muito bem. Deus abençoe os irmãos, viu? Pastor Valdetinho, do Alto Refúgio, demais irmãos do Alto Refúgio, eu peço para colocar de pé. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. O Antônio Tereza, demais irmãos da do Valéria, peço para colocar de pé. Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Pastor Alceu, do Conjunto Fraternidade, demais irmãos, por favor, coloque de pé. Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Pastor Genoir, demais irmãos, por favor, coloque de pé, do setor comercial, né? Muito bem, Deus abençoe. Pastor Wagner, do Parque Alvorada, todos os demais irmãos, por favor, coloque de pé. Deus abençoe. Irmão Valdivino de Brito, lá do setor Veredas, todos os demais irmãos, por favor, coloque de pé. Muito bem. Vamos saudá-los nessa noite. Bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Queremos informar os irmãos, o pastor Antônio está iniciando hoje, né, o ensino para os novos convertidos. E se temos alguém aqui nessa noite que está pensando em descer as águas batismais na nossa quadrimestral de obreiro, que estará acontecendo em Guaraíta, os irmãos podem estar, né, com o pastor Antônio, ali passando esse período de ensino ali, né, os ensinos elementares fundamentados na palavra de Deus. Eu sei, temos culto de criança hoje também, parece que eu vi a Thalita por ali, tem culto de criança hoje também, né? Aí o pai trouxe a criança, não sabe, deve estar conduzindo lá a criança para estar no culto, ali juntamente com as crianças, tá? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, e estamos felizes por poder estar na casa de Deus, aonde nós vamos, quero dar bem-vindo ainda o irmão com a carta de mudança, irmão Pedro Mendanha Marques. Cadê o irmão Pedro? Peço para colocar de pé. Ele está vindo da Assembleia de Deus
de Anápolis, né? Muito bem, uma carta de mudança. Vamos receber? Bem-vindo, meu Pedro, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Eu quero convidar os irmãos a postar de pé uma vez mais. Eu quero ler com os irmãos Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo número 5, a partir do versículo 13. Nós vamos estar lendo até o 18. Eu quero que os irmãos repitam comigo alguns textos. Abra a sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Eu vou estar lendo. E assim que eu dizer, os irmãos repitam comigo, tá bom? A palavra ore, oração, não é? Orou, está contido nesse texto. Está alguém entre vós aflito? Para ensaio ficou bom. Vamos lá? Está alguém entre vós aflito? Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e uns pelos outros, para serdes curado. A de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e com fervor, para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Podeis estar assentados. Deus abençoe os irmãos. Meus queridos irmãos, eu estou certo de que, primeiramente, esse texto falou o meu coração. Quando hoje pela madrugada, eu estava buscando uma palavra para que estivesse ministrando aqui nessa noite. E se eu fosse olhar às vezes para a condição, eu não queria estar aqui. Hoje eu passei um dia muito difícil, a pressão subiu muito, não baixou hora nenhuma de 15. E com a minha quantidade de 13 para cima eu já fico ruim. Tem gente que vai até 20 e não sente nada, né? Tem gente que vai até 20 e não sente nada. Eu, quando ela passa de 13, eu já fico tonto. Quando ela pega 15 para cima, eu já fico agoniado. Mas, agora de tarde, eu tomei 2 comprimidos de uma vez. Tomei um catopril e um propalandol de uma vez. Falei, vai baixar, né? E eu vim para aqui mais cedo e suei aqui. Eu acho que deu uma melhorada, sabe? Deu uma melhorada. E eu quero estar meditando com os irmãos nesse texto que nós lemos sobre o valor da oração. Sobre o valor da oração. Às vezes, nós como cristãos que somos, não sabemos usar a grande arma que temos. Pastor Valdeci. Nós não sabemos usar a arma que temos em nossas mãos, a oração. O texto que nós lemos aqui, nós podemos estar refletindo. Primeiro, se está alguém entre vós aflito, o que deve fazer? Orar. Nós, nos últimos dias que estamos vivendo, é dia de aflição, dia de muita aflição, muita angústia, e só vencerão aqueles que realmente descobrir o verdadeiro valor da oração.
Por quê? Como o escritor Tiago diz, quando a aflição chega, o crente, ele não desespera, mas o que ele faz? Ele dobra os joelhos no chão e começa a buscar a Deus, porque nós que somos leitores da Bíblia e temos a consciência de que o mundo em que estamos vivendo, a Bíblia descreve ele que é de mal a pior. Então nós não precisamos esperar promessas de melhora, não. Biblicamente falando, nós não precisamos. Eu acho que nós já estamos vivendo bem demais. Mas são dias de aflição, de angústia, não é? E ele diz: alguém contente cante louvores. Não quero aqui me deter. Alguém doente, chama os presbíteros da igreja e ore. Houve tempo, e ainda se vê. Houve tempo e ainda se vê em alguns lugares, como por exemplo, no Nordeste, não é? Onde nós já visitamos por algumas vezes. Existe ainda, eu não posso aqui também generalizar todos, claro, não é? Longe de mim fazer aqui um julgamento, mas a maioria das vezes, nesse sentido aqui, quando o escritor diz: está alguém entre vós, o quê? Doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele. Nós, às vezes, deixamos esse costume, ou melhor, esta orientação não é um costume, é uma orientação bíblica. Ao invés de primeiro orar, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Recorremos ao médico, ao remédio. Não queremos realmente, ou melhor, não temos a confiança de que dobramos os nossos joelhos e começamos a buscar a Deus, nós vamos receber de Deus. Não é que eu estou dizendo aqui, você não deve tomar remédio, você não deve procurar um médico, longe de mim. Alguém vai entender isso aqui e falar: o pastor mandou ninguém tomar remédio. Pelo amor de Deus, não fala, né? Não me complica não, não me complica não, é. Eu quero que você entenda, é uma orientação bíblica que realmente, às vezes, nós deixamos de analisar com mais carinho e perdemos esta segurança de que quando nós oramos com fé, nós alcançamos algo da parte de Deus. Se eu der testemunha, der oportunidade para alguém dar testemunha aqui, com certeza levantarão aqui uma dezena de irmãos que no passado, e por que não dizer, quem sabe no presente, alguém que realmente, no momento da dificuldade, no momento em que a enfermidade chegou, bateu a porta, a adversidade apareceu, ele dobrou os joelhos, confiando no Senhor, e Deus resolveu o problema. Em contrapartida, às vezes, quando surge a enfermidade, o problema, começam a percorrer, busca aqui, busca ali, é no médico fulano de tal, não, é o outro, não, é o fulano, e ele começa uma peregrinação em busca da cura. E quando não tem jeito, ele diz: agora eu vou para os pés do Senhor Jesus. Agora imagine bem, humanamente falando, se você tem um vizinho, e você é muito amigo dele,
você ajuda ele, sempre está na casa dele, sempre está presente com ele. E de repente você começa a sofrer alguma dificuldade, alguns problemas, e você começa a recorrer aos outros vizinhos que moram longe. E ele fica olhando, falando, eu podia ajudar ele, mas ele não veio aqui em casa. Eu tenho a solução para ele, mas ele não... Ele não me buscou. E às vezes os outros não podem, somente remedia, passa a mão, ajuda. Mas chega um determinado momento que você fala, não tem jeito, os outros mais longe, então vou procurar o meu amigo aqui. E o amigo tinha aquilo que você tanto procurava. Eu lembro muito bem, e muitos aqui são pais e sabem o que é ter um filho doente. E a Cálito, por algumas vezes, ela sofria um problema, ela chorava muito, e a gente não sabia o que era. Por algumas vezes, aquela muito pequena ainda, enrolada nos panos, levávamos para o médico, ela chorava, levava para os médicos, chegava lá, o médico não achava nada, mandava embora para casa. Isso aconteceu por algumas vezes aqui em Itaporã. E um dia nós fomos visitar um sobrinho meu que morava em Goiânia, fomos visitar a Manuela, que havia mudado para Goiânia, Manuela Martins, que já dorme com o Senhor, e um sobrinho meu que havia sido acidentado. E as duas meninas eram pequenas, a Thalita mais a Cálita, e o Rubens estava conosco. E eu entrei, a Raquel entrou e eu fiquei com os meninos no carro. Depois eu entrei e ela ficou. E quando eu estou lá dentro, a moça da portaria me chamou e disse, olha, a sua esposa está chamando. E eu já logo pensei, é a Cálita que está chorando, é a Cálita que está chorando. E realmente era. E ela entrava em pânico, desespero, chorava, até ficar mole. E eu não conheço bem Goiânia, mas naquela época ainda muito menos ainda, né? E eu falei, eu tinha um amigo meu que era líder de jovem na Assembleia de Deus Vila Nova, e eu corri para lá. Chegando lá, era um trabalho de irmãs, estava chovendo muito, iniciando o trabalho às 19 horas, e chovia muito, e eu recorri àquele irmão, perguntei por ele, informaram, ele saiu ali, oraram, fizemos uma oração, e eu disse, irmão, minha filha vai morrer, me leva para um hospital. E nós entramos no carro, ele nos guiou no hospital da criança, chegamos lá, a enfermeira chamou o médico, que veio atender, largou quem estava atendendo, veio atender ela, ela era muito pequena, ele colocou ela na maca, e começou a desembrulhar a menina, e ela chorava, naquele momento a Raquel já estava chorando também, e o desespero era muito grande, os lábios dela já tinham ficado roxo, e ela molinha, vai morrer. E quando o médico terminou de desenrolar os panos, ela era bem pequenininha ainda, miudinha, ela olhou para o médico e sorriu. Ela olhou para o médico e sorriu. O médico colocou os aparelhos, examinou e disse, essa menina não tem nada. Naquele momento eu entendi que era uma ação maligna. Eu entendi que era uma ação maligna. E, na verdade, ela não chorou mais aquela noite, fomos para a casa da Manuela, posamos lá, no outro dia viemos embora, e passou alguns dias, e lá vem de novo aquele problema, né? A Cálita começou a chorar, e eu lembro muito bem, eu chamei a Raquel e disse, nós vamos orar com essa menina hoje, nós não vamos correr com ela para banda nenhuma. Entramos para o quarto, fechamos a porta, e buscamos a misericórdia de Deus, e naquela oportunidade o Senhor teve misericórdia, repreendeu aquele mal, e ela nunca mais chorou. Por que devemos orar? Porque existem males que os médicos não curam, e muita gente fica peregrinando para aqui, para ali, em busca de algo que aquele a quem ele está buscando não pode socorrer. Existem coisas na vida que só se resolve com oração. Temos um exemplo bíblico? Temos. Aquele senhor trouxe o seu filho aos discípulos e diz,
o meu filho, ora, quer cair no fogo, ora, cair na água, ele cai pelo chão, espumeja a boca. E os discípulos oraram, e os discípulos clamaram. Só que o moço não ficou liberto. O moço não ficou liberto. De repente chega Jesus e o pai naquele momento diz: olha, eu trouxe o meu filho e os teus discípulos não puderam. Os teus discípulos não puderam resolver o problema. Jesus naquele momento mandou aquele demônio embora, ele foi embora, entregou o filho são ao pai, e os discípulos ficou preocupados. Não demorou muito, quando estava em particular, mestre, por que é que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus falou, é simples. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Só. Você quer ver o camarada ficar crente, irmão? É chamar ele para orar com o endemoniado. Já sai falando língua estranha, irmão, cheio da graça. Pregar é difícil? É. Agora, você quer ver difícil é expulsar demônio, irmão. Nós precisamos voltar um pouquinho. Alguma coisa que nós distanciamos de alguns princípios cristãos. Por que é que nós oramos e não acontece? Exatamente por causa desse fator. Porque não pagamos o verdadeiro preço. Até a salvação é pela graça, mas não é de graça. Deus nunca dá nada de graça para ninguém. Sempre Deus exigiu alguma coisa. Se atentar, se ouvir, se obedecer, se guardar. Tem o si, o pronome si. Se observardes. Se nós quisermos ver uma igreja poderosa, nós temos que voltar um pouquinho à prática da oração. Eu fui informado agora recentemente de um pastor que assumiu um campo, e quem sabe alguém que está aqui até sabe dessa história. Ele chegou, parece que não havia culto de oração mais naquela igreja, e ele fez uma convocação para a igreja e diz: olha, eu quero convidar a igreja para o culto de oração. Mas não é cultinho de oração, é culto de oração. E nesse culto de oração, eu quero ver o conjunto instrumental, eu quero ver o conjunto vocal, eu quero ver a mocidade, eu quero ver os obreiros. É um culto. Na nossa festa agora, eu cheguei um dia, antes de começar o culto ali, e alguns irmãos chegaram, e começaram a ajoelhar naquele concreto lá, pastor Valdeci, rústico, né, aquela coisa. E eu lembrei de um fato que aconteceu na década de 80, quando eu fiz uma viagem daqui para a Bahia, e uma caminhonetinha, uma picape, para buscar um motor que eu havia largado lá no garimpo. E a dificuldade era muito grande, né? Eu saí daqui de manhã para posar em Niquelândia, o tanto que o trem anda, né? Picape, uma picapinha a gás, daqui para a Bahia. Eu fui na divisa da Bahia de picape a gás, em 80. Pensa num camarada animado. Nem podia andar de gás naquela época. Eu fui, eu precisava de ir. Não tinha pneu de estepe, eu arrumei 2 pneus ruins, que não tinha dinheiro para comprar o bom. Arrumei um machado bom, um facão, coloquei na calceira para fazer o macaco baiano. E
pernoitei em Niquelândia. Fui para a casa de um parente. Chegando lá, nós fomos para o culto de oração. Irmão, foi 1 hora de oração naquele cimento. Pastor José Silva. 1 hora. Hoje, irmão, mal nós chegamos na igreja, muitos nem se ajoelham mais. Você já percebeu isso? Não se ajoelha mais, não curva mais diante de Deus. O valor da oração, se nós analisarmos aqui, nós podemos ver. Eu estava analisando. Pedro, depois da oração do Pentecoste, Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, depois do Pentecoste, ele pregou um sermão. Ele pregou um sermão. Quantas almas aceitaram Jesus como Salvador? Quase 3.000 almas. Alguém olhava e ficou espantado. Mas esse aí não é o pescador? Esse aí não é o Pedro que negou Jesus? Esse aí não é o... Só porque agora, diferente, revestido de poder, ele havia recebido uma ordem de Jesus: vocês ficam aonde, irmão? Jerusalém, e vocês vão receber uma promessa que de mim vocês ouviram. Fica. Existe muita gente querendo ir antes de ficar, não tem sucesso. Eu estava observando a nossa festa. O pastor José Anderson, todo mundo ouviu ele dar o testemunho dele. E na verdade, quem olha ele assim fala, não, quem vê ele assim, não, esse não tem aparência, não tem voz, não tem nada. Não tem tamanho. Quando o Samuel foi ungido dos filhos de Jessé, o primeiro grandão que apareceu foi esse aí mesmo. Esse aí que é o homem. Esse é quem Deus escolheu. Falou, Deus mandou Samuel, não atenta para a aparência. Você vê o que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Vocês viram o pastor José ontem dizer, olha, eu fiquei louco por Jesus. Me chamavam de fanático. A oração tem um valor tremendo. Se nós analisarmos aqui, Pedro pregou o sermão, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. De repente, os sacerdotes, os escribas, já lá no capítulo 12, né? Ele manda matar a Marcos. O judeu achou bom a história, aplaudiram o rei. Ele mandou prender Pedro. Prende o Pedro para mim, que eu vou apresentar ele para o judeu depois da festa. Eu vou apresentar o Pedro, depois nós vamos dar um jeito, vamos ver o que nós vamos fazer com ele. A Bíblia não descreve, certamente a pessoa, depois nós vamos ver o que faz. Não é? Prendeu o Pedro, amarrou, entregou ele a quantos soldados, você lembra? 4 vezes 4, 16 soldados, amarrado, bem guardado. Diz o texto que a igreja fazia o quê? A igreja fazia contínua oração por ele. A partir do momento que a igreja tomou conhecimento de que havia matado Marcos, o Pedro estava preso. Você vai matar o Pedro também. Porque nós vamos orar pelo irmão Pedro. Nós vamos orar. O que aconteceu? Diz o texto que
Pedro estava tranquilo. O anjo chegou e disse: Pedro, levanta, calça as tuas sandálias, me acompanha. A Bíblia diz que as algemas caíram. Passaram a primeira guarda, a segunda guarda. Quando deram de frente com o portão de ferro que dava para a saída da rua, diz que ele abriu automaticamente. Hoje, você vai ao aeroporto, os grandes shoppings, chega lá, a porta abre sozinha, não é? Pedro já conheceu isso, irmão, ó. Pedro conheceu isso há muitos anos atrás, quase 2000 anos atrás. Pedro já vivenciou isso lá. O portão abriu, e diz o texto que o anjo acompanhou e depois ausentou-se dele. Até aquele momento, Pedro pensava que estava tendo uma visão. Pensava que estava tendo uma visão. Mas quando o anjo ausentou, ele caiu a ficha. Não, é realidade. Eu estou livre. Foi à casa dos irmãos, chegou lá, um menino por nome de Rod. Quando Pedro bateu na porta, ela olhou, né, e foi lá, não abriu a porta, tão alegre que não abriu a porta. Foi lá quando, ó, Pedro está lá fora. Não, não é possível. Pedro está preso. É Pedro, o irmão Pedro está lá. Abrir a porta. Pedro contou tudo o que havia acontecido. E o nome do Senhor foi glorificado. O valor da oração. Quem sabe você pensa que não tem jeito, não tem solução. Quer dizer, existe sim jeito, existe solução para aquilo que você julga. Desde que entramos debaixo da misericórdia de Deus em humildade. Quando Deus apareceu a Salomão, após construir o templo, a casa, a glória de Deus a manifestou. Depois de noite Deus apareceu a Salomão. Disse: eu escolhi este lugar, eu santifiquei, e agora estarão fixos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Tem condições, pastor, eu estou orando, mas existe condições, é o que eu disse, existe as exigências de Deus. Qual é a exigência? Se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, irmão, humilhar. É fácil humilhar, irmão? É fácil. Ser exaltado, estar por cima da carne seca, pastor de ferro, é o melhor que tem. Mas a exigência de Deus é que se o meu povo humilhar, existe crente arrogante, petulante, soberbo, diz: eu vou encostar Deus na parede, Deus tem que fazer para mim. Irmão, Deus não tem que fazer nada, o que Ele tinha de fazer Ele já fez. Nós somos simplesmente servos, nós somos vaso, e quem é o vaso para questionar com o oleiro como deve ser feito? Quem somos nós? Eu vou encostar Deus na parede, Deus tem que fazer para mim. Eu já vi pregador, infelizmente, aqui na nossa igreja: se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Então vai rasgar, irmão. Deus é obrigado a fazer? Não, irmão. Ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer. Humilhar. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão, da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará ao seu tempo. Deus é fiel, Ele vai resolver o seu problema, Ele vai te dar vitória, Ele pode curar nessa noite se Ele quiser, Ele pode abrir a porta que está fechada, que ninguém fecha, porque a porta que Ele abre também ninguém vai fechar. Oração. Nós precisamos voltar a esse princípio. Por quê?
Porque diz que a oração da fé salvará o doente. Salvará o doente. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Portanto, confessar os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros. A oração do justo é poderosa, é eficaz. Isso, ela surge efeito. A oração do justo. Existe muita gente brincando de ser crente, irmão. Brincando de ser crente. Eu tenho uma ira santa disso, como diz o outro, não é? Não escandaliza, não. Eu não dou conta, pastor Eurípides. Eu não dou conta. Eu já vi um camarada fazer isso. Aqui não. Eu já vi. E eu saí de perto. Ele pôs uma fila de gente para orar. Todo mundo que passou debaixo da mão dele, ele profetizava para ele. Orava, aonde que a dor? Era aqui na coluna. Punha a mão, orava, pula aí, pula. Sarou. Todo mundo foi curado. Irmão, eu não acredito nisso não, irmão. Eu não dou conta de acreditar. Nem Jesus fez isso. Jesus chegou no tanque de Betesda. Quantas pessoas tinha ali? A Bíblia não diz, mas eram inúmeras pessoas, pastor Reginaldo. Estava ali. Jesus olhou um homem que tinha quantos anos que ele estava lá? Quem se lembra? 38 anos. Muitos outros haviam sido curados. E ele estava lá esperando. Ele não conhecia Jesus. Ele chegou. Jesus falou: você quer ser curado? Ele falou: não tem quem me joga na água. Quando eu penso, vem outro, já foi na minha frente. Oh, aleluia. Quem sabe você está à beira do tanque há muito tempo, irmão. Mas se Jesus se agradar de você nessa noite, Ele vai dizer: levanta, toma a tua cama e vai embora para a tua casa, porque a tua vitória chegou. Existe um momento, a hora de Deus. Existe. A oração da fé é poderosa, é eficaz. Por quê? Se nós sequenciarmos aqui traz o exemplo de um homem que tinha uma vida com Deus. Descrito aqui, o versículo 7, Elias era homem, o quê? Elias era homem o quê? Sujeito às mesmas paixões, isto era, pecador como nós mesmos. Não sei se naquele tempo tinha feijão, mas se fosse, eu faria comedor de feijão igual a nós mesmos, Mavardinho. Não sei se naquele tempo existia feijão, não é? Era comedor de feijão como nós mesmos, mas fazia a diferença. Fazia a diferença. Veja bem, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou. Ele orou. Quando olhamos aqui, eu posso fazer um perfil, trazendo um perfil dos crentes, de nós. Claro, não estou fora do contexto isso aqui. Que toda palavra que nós lemos, que nós preparamos, primeiro ela pega a gente de peia, pega a gente primeiro. Não é isso? O primeiro a apanhar foi eu, quando estava. Não é, pastor Valdeci? O primeiro a apanhar é eu mesmo. Agora veja bem, quando nós olhamos no amplo geral, nós podemos medir a espiritualidade de cada crente através de quê, irmão? Através de quê? De quê, irmão? Da oração. Porque é na oração que nós encontramos poder.
Nós medimos a estrutura espiritual do cristão através da oração. É por isso que o céu vai ser um lugar de surpresa, irmão. Aleluia. Elias, veja bem, ele era sujeito. Então, quer dizer, se Elias tinha as mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje, ele venceu ao ponto de ser arrebatado, ele foi trasladado. Elias não provou a morte. Se nós analisarmos, eu posso até ver, a igreja existe, por exemplo, membros, obreiros, de um modo geral, do auxiliar ao pastor. O púlpito aqui é uma vitrine de exposição de mensagens, ora, bem elaborada, dentro da homilética, da hermenêutica. O pastor Rodeci, que é professor de teologia, sabe muito bem de que nós estamos falando, e você também sabe. Um caboclo que tem uma oratória, uma dicção perfeita, fala um português clássico, tem um vozeirão que, não é? E muitas das vezes até acontece o movimento. Mas do outro lado, às vezes não tem tanto bojo, tanto conhecimento. Não quero dizer aqui, com o que eu vou dizer, entenda outra coisa. Pelo amor de Deus, não sai daqui falando, ó, nós somos incentivadores de fazer um curso de teologia, não é, pastor Rodeci? Temos aí mais de 70 alunos. Não é que não vai entender o que eu vou dizer aqui, dizendo, o pastor falou agora, não precisa estudar. Não, pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Primeiro, a graça, depois o conhecimento. É importante. Mas entre a graça e o conhecimento, se for para escolher um dos dois, eu fico com a graça. Eu fico com a graça. Pastor, qual dos dois você escolhe? Eu fico com a graça. Porque eu já vi muitas pessoas que às vezes não falam português bonito, não tem uma oratória, mas quando ele fala, há uma manifestação poderosa de Deus, e nós saltamos de alegria na presença de Deus, porque Deus se manifesta. Oh, aleluias. Com isso eu quero dizer, irmão, não se julgue incapaz. Saiba que Deus conhece a sua vida, os mínimos detalhes. Coloca na brecha. Deus pode usar você para uma grande obra nessa última hora da igreja na face da terra. Eu vejo nos dias atuais em que estamos vivendo, tem muita gente culta, tem muita gente que sabe muito, mas só que eles não querem, eles não têm tempo. Do outro lado, em contrapartida, irmão João Carlos, existe crente, cresceu muito, ele cresceu mais do que a obra, os trabalhos ficou pequeno para ele. Ah não, aquele cultinho de grupo familiar, não vou mexer com isso não, irmão, para que isso? Só 2 pessoas lá, 3 pessoas, para que isso? É o culto, não. Escola dominical, já sei tudo, irmão. As revistas, já estudei sobre seitas e heresia, já, uma revista lá atrás, já repetiu de novo, agora seita e heresia de novo. Irmão, todo dia eu estou aprendendo, irmão. Precisamos voltar a alguns princípios. Elias era um sujeito às mesmas coisas, mas ele fazia diferença. A Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu. Eu li uma história, diz que ele orou e o céu fechou a porta e ele guardou a chave no bolso. Falou, só daqui 3 anos e meio ela vai abrir de novo. Existem por aí muitas pessoas questionando, cadê o Deus de Elias? O Deus de Elias não opera milagre, como operou no passado.
É uma inversão de valores. Cadê os Elias de Deus? Cadê os Elias? Porque no momento que nós colocarmos na posição que colocou Elias, vivendo uma vida santa, segundo a palavra de Deus, nós vamos fazer como Elias fez. Um homem que sozinho desafiou 400 profetas. Rumou o altar. Escolhe. Vocês podem clamar primeiro aí. E a Bíblia diz que eles se retalharam, dilaceraram o seu corpo, até meio-dia. E Elias, ele falou: rapaz, o Deus de vocês está dormindo. Veja a confiança do profeta Elias. Ele começou a zombar, diz: olha, grita mais alto. Ele está viajando. Chega outra vez, para com essa besteira de vocês aí agora. Para com isso aí. Chega. A Bíblia diz que Elias primeiro consertou o altar. Quem sabe você olhando: pastor, o meu altar é hora de consertar o altar, irmão. Quer ser usado por Deus? Tem um preço. Primeiro, consertar o altar. Oh, aleluia. Primeiro altar da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus, da disponibilidade de servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, desprendendo de tudo, dizendo: Senhor, estou aqui. Elias consertou o altar, falou: para não dizer que eu sou charlatão, traz água aí, molha esse holocausto aqui, pode molhar, derrama água abundante. E ele clamou a Deus. E a Bíblia diz que o que aconteceu, irmão? Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, a água, e acabou com tudo. O nome de Deus foi glorificado. Eu não sei o que precisa ser consertado na sua vida. Quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a perguntar para Deus: o que precisa mudar em mim? Irmão, é tanta coisa. Irmão Geraldo, você começa a descobrir tanta coisa que precisa mudar na sua vida. Muita coisa. Agora, o que devemos fazer? Tomar iniciativa. Porque não adianta ouvirmos e descobrirmos que precisamos mudar. É como se fôssemos ao médico, constatasse que estivéssemos enfermos e ele passasse o remédio, prescrevesse o remédio, dava o remédio para casa. Aí você coloca lá na estante, na prateleira, na gaveta, e não toma o remédio. Vai ser curado? Vai ser curado? Não vai. Mas essa noite, se o toque do Espírito Santo ao seu coração começa a tirar agora tudo aquilo que desagrada a Deus, começa a buscar do Senhor, sabendo que a sua oração é poderosa em Deus, sabendo que a sua oração é poderosa em Deus. Tudo que nós pedirmos com fé, crendo, havemos de receber, desde que nós peçamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que precisa ser mudado, eu não sei o que precisa ser consertado, mas o Espírito Santo, o agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, irá trabalhar os nossos corações. Eu quero convidar você para colocar de pé.
Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Pai, tu sabes o que precisa ser mudado em mim. Tu sabes o que precisa ser mudado na vida de cada um dos teus filhos. Pai, ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor Jesus. Mas que nós possamos cada dia mais estar na tua presença. Oh, aleluia. Irmão, abre a tua boca e começa a glorificar a Deus. Peça para Ele, conta para Ele a sua necessidade nessa noite. Saia daqui com a sua vitória nas suas mãos. Diz para Ele, quem sabe você está enfrentando uma adversidade que você não teve coragem de contar para o seu pai, para a sua mãe, quem sabe para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu amigo, para o seu vizinho, mas conta para Jesus nessa noite, e ela diz que os ouvidos dele estão atentos aqui para receber a sua oração. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso ver lágrimas sendo derramadas aqui nessa noite. Não é outra coisa a não ser a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Pai, tu és maravilhoso, tu és eterno, soberano, aquele que vive, que tem o domínio de todas as coisas. Toma cada um dos teus filhos nessa noite, Senhor, dando vitória, dando graça, sabedoria, entendimento, discernimento para desviar do mal. Pai, receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Receba a nossa adoração nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Cante comigo assim, ó. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra-me e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Oh, aleluia. Deus abençoe os irmãos, poder estar assentado. Não perca a presença do Espírito Santo, continue glorificando, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quero pedir nossos diáconos que levantem a oferta, né? Que tem sempre ajudado alguém aí. Nas terças-feiras tem tirado essa oferta, que ajuda alguém. Enquanto nós vamos aqui estar transmitindo os avisos, esta semana, amanhã, quarta-feira, né? Amanhã, dia 12, quarta-feira, é o culto de oração na direção da equipe Atalaia de Cristo, né? Dia 13, os ensaios, e no dia 14, a reunião familiar, né? Os grupos familiares estará acontecendo aí normalmente, né? Que Deus continue abençoando os irmãos. E então na sexta-feira os grupos familiares. Sábado teremos a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical, e domingo pela manhã a Escola Bíblica, e à noite o grande culto evangelístico na direção da CIB, né? O culto na direção das irmãs
no domingo próximo. A oração das 5 às 6, o tempo se encontra aberto, das 8 às 9, a oração de direção das irmãs, das 3 às 4, a oração missionária. Nós temos sempre aqui um bom número de irmãos na oração missionária. Eu quero convidar você para estar participando conosco, né? Às vezes você não acha nenhum outro período assim para você estar buscando a Deus. Vem estar conosco aqui das 15 às 16, de segunda a sexta, tá bom? Quero aqui aproveitar o ensejo para estar lembrando os irmãos, e a irmã Ruth me ligou essa semana, concernente aos ensaios daqueles irmãos que vão estar cantando aqui. Pastor, quem é que pode ensaiar? Irmão, quem quiser cantar. Nós temos todos os pontos aqui, tem um conjunto lá, 2 conjuntos, né? E muitos desses irmãos fazem parte do grupo familiar. Agora, tem alguém que não faz parte, mas canta no conjunto, vai estar aqui também, tá certo? O irmão não faz parte dos grupos familiares, mas canta no conjunto, não pode. Irmão, não tem problema, né? É todo mundo do grupo familiar? Claro, todo mundo não canta, nem todo mundo canta, né, pastor Valdeci? Nem todo mundo canta, mas aqueles que quiserem cantar, ensaia lá, não tem problema. Vamos ocupar, quem sabe, 2 leiras dessa aqui, não tem problema. Então, dia 23, o nosso culto. Estou falando aqui para esclarecer para os irmãos, porque quem sabe, como a irmã Ruth estava preocupada, outros irmãos também estão preocupados. Então, ensaie lá os conjuntos, né? O Geraldo foi marcado um ensaio aqui com o setor central aqui, dia 20, agora, né? O setor central aqui, aqueles irmãos que quiserem cantar, que tem o Chama Viva, tem o Renascer, já vai estar aqui cantando, né? Já vai estar aqui cantando. Junta aí, né? Vamos ficar juntos, né? Eles já vão estar aqui ensaiando. Agora, aqueles irmãos que fazem parte dos grupos familiares e quiserem vir cantar, pode vir ensaiar, não tem problema, aqui do setor central, porque os demais estão ensaiando nos pontos, são os mesmos hinos, depois vão estar cantando aqui, dia 23, né? Dia 23, um grande culto de louvor e adoração a Deus. Não sei nem quem vai pregar, estou orando, estou buscando de Deus, quem vai dar uma palavra, não sei se é uma palavra, né, extensiva, mas que nós queremos ouvir os irmãos testificar, os irmãos louvar naquele dia. Então queremos, Deus vai nos dar a direção de alguém que vai trazer uma palavra muito objetiva aqui, né? Nós vamos convidar as pessoas para que estejam participando conosco aqui. Você vai convidar, nós vamos convidar, né? Nós vamos fazer um trabalho naquele dia, nós vamos pegar a escola dominical, os grupos familiares, e vamos fazer um trabalho naquele dia de convite para que as pessoas possam estar aqui participando conosco daquele grande culto de louvor e adoração a Deus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos, né? Tem mais algum aviso aí, os irmãos? Se porventura tem. Se não, vamos postar de pé, vamos estar orando nesse momento para agradecer a Deus. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos, né? E toda a igreja. Deus abençoe o irmão Cício, mais uma vez a sua esposa, sempre tem participado conosco, Deus abençoe pela visita, né? E enfim, todos vocês, que Deus em Cristo esteja abençoando a todos. Quero convidar aqui o pastor Ips para estar fazendo aqui esta oração e também dando as bênçãos apostólicas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos na tua presença, pela tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Pai Santo, agora queremos te pedir que abençoe o teu povo, despede a tua igreja em paz, nos leve em paz aos nossos lares e nos dê, Senhor, uma noite de paz. Pai Santo, abençoa cada um dos teus filhos, abençoa a tua obra, nós te pedimos no nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.